Fala pessoal, fala minha galera de Cristo, tamo de volta aqui com o Encontro Gospel com Alex Gonzaga, mais uma vez entrando aí na sua casa, entrando dentro da tela do seu computador, do seu laptop, no smartphone, né, na sua Smart TV. Que bom estar com vocês de novo. Hoje eu tenho uma rapaziada que, não vou falar quanto tempo conheço, porque senão eu vou entregar a idade deles e a minha também, mas uma rapaziada que eu tenho um carinho muito especial, e a gente convive há muito tempo juntos. Mas antes de apresentar os caras, apesar que quando normalmente a câmera aqui abre, né, essa aqui, vocês já vão ver e vão falar, quem é? Fulano, vocês vão saber quem é, mas daqui a pouco eu falo com eles. Primeiro eu quero dar um abraço, mandar um grande abraço e um carinho enorme dizer dos meus apoiadores, dos meus patrocinadores, pessoal da Cicobi Copemata, obrigado aos diretores Roberto, ao Vilmo, obrigado pelo carinho, obrigado por nos ajudar, né? A gente tem as despesas aqui, e se você precisa abrir uma conta digital, aquela conta sem custo, você não precisa ficar mais pagando aí para banco, né? Aquela taxa chata pra caramba. Conta digital é com a Cicobi Copemata. Em breve a gente vai ter aqui um link que você vai clicar e já vai abrir a sua conta sem despesa nenhuma para, né, fazer os seus investimentos, guardar o seu dinheirinho. Você pode botar ali naquela caderneta de poupança que você tem paralela à conta corrente. Fácil, e ó, zero custo, tá bom? E você também pode, obviamente, sendo músico profissional ou não, se associar na SBACEN Música em Primeiro Lugar, que é uma associação de músicos, onde você, músico profissional ou não, pode pegar, fazer tudo que você precisa e saber de tudo que você precisa para fazer as suas arrecadações autorais, as suas arrecadações como intérprete. Liga, entra em contato com as SBACEN, entra no site das SBACEN que você vai ser super bem atendido. Quero mandar um abraço para Land Space, Lu Rodrigues, Lazare Veículos, Teleeletrônica, Abradex e agora sim apresentar os meus brothers. Hoje faltando um, né? Tem os três mosqueteiros que na realidade eram quatro, né? Eram quatro e agora a gente tem os três que viraram dois, porque um tá fora aqui do Rio de Janeiro, onde a gente grava, mas os caras são, eu sempre falo que são a cozinha da banda, batera e baixa, a cozinha da banda, músico sabe o que é isso. Guilherme Morgado, meu batera do pessoal Alex, do Catedral, bom te ver, meu irmão, meu mais que amigo, meu verdade. Padrinho de casamento. Bota algumas décadas aí de amizade. Não vou falar, eu já falei, para não entregar a tua idade. É isso aí, idade. Não. Julião também não vou falar, para entregar a idade dele. O Julião, meu baixista, meu parceiro, bom pra caramba, cozinha da banda aqui. Prazer. O Kim tá lá em Belém, que na realidade não é em Belém, quem tá em Nani deu, não, Belém. Agora tá na capital Belém, mesmo? Belém. Marizal agora. É o Marizal. Então, tá ali, então, né? Então, no Centrão. Beijo pra você, Kim. Estão com os dois representantes aqui. E você em casa agora, a gente vai bater esse papo gostoso, bom pra caramba, aqui com Guilherme Morgado, batera, nosso querido... Olha... Eu gosto de baixo, né, gente? Eu lá no princípio fui baixista, né, do Novo Som, olha só que loucura, gente. mas vendo esse cara aqui tocar, eu fico sempre ali do lado, só babando e tal. Como é que vocês estão, meus brothers? Guilherme, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite. Parabéns pelo programa, né? Tá sucesso total. Obrigado. A gente tem acompanhado aí os programas. Vocês são suspeitos. Pois é, mas Deus quiser vai. De vento em popa aí, tenho certeza que vai conseguir muito sucesso. Dona Ângela, família, todo mundo bem? Graças a Deus, graças a Deus. Gabriel, Dona Bia. Gabriel, Beatriz. Beatriz deu um sustinho aí, né? Você ficou sabendo aí, teve umas 2 semaninhas aí. O tio se colocou lá à disposição para levar no hospital. Falou, se precisa. Mas graças a Deus agora já está 100%. Que ótimo, que bom. Julião, como é que tá a Dona Simone gastando dinheiro sempre no show? No shopping. Não, hoje ele tá aqui, você vai encontrar. Aí ele tá aqui e falou assim: a gente grava aqui perto de um shopping. Aí eu falei, Simone, como é que tá? A esposa do Júlio, pra quem sabe? Falei, cara, me deixou aqui, foi pro shopping. Eu falei, meu Deus do céu. Como é que mas eu fiquei com cartão. Então. Agora o cartão fica aqui dentro. Não tem jeito não. Mas ela tá bem, graças a Deus, a gente tá bem. Das festas, como é que tá? Tudo tá indo bem, gente? Graças a Deus. A Simone tá arrebentando aí. Pra quem não sabe, a esposa do Júlio tem um super projeto, né? Uma empresa de festas. Cara, olha, sensacional, maravilhosa. Depois eu vou deixar o Júlio daqui, né? Dar um toquezinho pra você ir lá e também ajudar a sobrevivência da família. Eu agradeço. É verdade. E como é que estão os trabalhos musicais, gente? Como é que estão as coisas? Júlio, novidades aí? Fala aí, Julião. Eu vou deixar à disposição aí. Tem. Sempre tem novidade. Eu tô com uma novidade que eu mesmo tô querendo saber quando essa novidade vai ao ar. É verdade. Porque a gente gravou no final do ano passado, Sim. A gente fez uma turnê que foi Catedral Eletroacústica, que foi
um projeto onde a gente pegou o Ozielzinho. Você conhece o Ozielzinho, grande Beijo, guitarrista. Ozielzinho. Vou trazer o Ozielzinho quando estiver passando no Rio, se vocês me permitirem. Claro, pô. Vou trazer o Oziel, inclusive, quando ele estava aqui, eu aproveitei ele também para fazer lá o Beijo Masterchef que você fez. O Ozielzinho passou lá em casa uma vez que ele esteve aqui no Rio, comemos uma pizzazinha com a esposa. Ele é gente boa demais, né? Gente boa demais. E um super guitarra. Pô, demais. E a gente aproveitou para gravar esse projeto no final do ano. A gente fez o ano todo essa turnê eletroacústica e a gente falou, vamos gravar, vamos registrar? Vamos. Falamos com a MJC, que hoje é quem toma conta dessa questão das músicas, das músicas digitais e tal, esse negócio todo. E eles falaram, pô, uma ideia bacana. Claro, né? Você tem um projeto de praticamente um DVD, só que hoje para o YouTube, né? Mais voltado para o YouTube. Perfeito. E assim, já praticamente de graça. Só levar o Pro Tools, botar lá, conectar na mesa, gravar e botar as câmeras para filmar. E foi o que foi feito. A gente fez em Recife, né? Recife, lá no Teatro Rio Mar, do Shopping Rio Mar. Ficou muito bacana. Eu sei os áudios, porque os áudios foram lá para casa, né? Como eu faço a produção que o Guilherme falou. Eu fiz a mixagem, masterizei e tal, tudo lá no meu estúdio. E assim, tá pronto. E eu já mandei para a MJC. Por isso que eu falei assim, eu também quero saber. Perfeito. Porque aí falta agora eles pegarem esses áudios, linkarem com as imagens e lançar isso. As edições necessárias. Isso, e lançar isso no canal da banda, no YouTube. Tô doido para saber quando vai ser. Sair, então o pessoal fica assim, porque eles sabem que eu estava fazendo os áudios, a galera fica ali todo dia. Júlio, quando sai? Quando vai estrear? Aí eu falo assim, ó. @MJC. Perturba os caras lá. Perturba os caras, porque eu também quero saber. Esse é fogo. O Novo Som tem um projeto também que já está praticamente há 2 anos parado, também pela questão da pandêmica, que são 4 músicas que estão semi-prontas, 80% prontas, faltando só finalizá-las e colocá-las também nas plataformas com os seus devidos, até com clipe já gravado. E, cara, também deu essa pausa e tal, e a gente está verificando a casa onde esse projeto vai sair. E exatamente isso, né? Os internautas ficam, a galera, né? Irmão, porque a gente falou lá atrás, né? Ó, gravando com fulano, botando... E aí, quando fica o projeto? Não, e a ansiedade é incrível. O público da internet é ansioso. A gente fez uma live, algumas, né? De vez em quando a gente faz uma live, o Kim fala assim, vamos fazer uma live para falar dos shows. Tá, beleza. Aí a gente fez. Falou que vai ter música inédita. Claro que tem música inédita, né? Já tem alguma coisa gravada lá. O Kim vai vir para o Rio, não sei qual mês agora, mas ele ainda vai dar uma passada aqui, vai gravar mais alguma coisa, porque eu mando música para ele, ele faz lá, aí termina as letras, ele é o letrista. Então, quando ele vem para cá, ele grava lá no estúdio, já fico com o material lá e vou pensando nos arranjos, vou fazendo toda essa questão. Depois mando para o Guilherme vai para o estúdio gravar. É uma doideira. Agora mando pro Oziel lá para São Luís do Maranhão, ele grava as guitarras, a gente faz videoconferência, olha assim, assado. É maravilhoso, né? É tudo assim. Hoje em dia é tudo assim. Você que em casa que às vezes não está entendendo muito essa questão técnica, porque antigamente a gente tinha que se reunir literalmente no estúdio, né, fisicamente ali todos, para que as coisas, né, o projeto musical começasse a sair e a se desenvolver, cada um com seu instrumento, base e as coberturas. Hoje em dia, a gente grava em qualquer lugar do mundo. Daqui a pouco até na Lua, o cara já lá e tal, vai ter alguma coisa nesse Marte, né? Porque hoje você vê o Zéuzinho do Maranhão, São Luís, tá lá, faz as guitas. Júlio faz aqui, Júlio mora aqui em Nilópolis, um estúdio próprio, maravilhoso, já tive a oportunidade de gravar lá com ele, né, estando na casa dele. Um super estúdio, né, na casa ali, acaba de comer, você vai pro estúdio, acaba de jantar, toma um café, é uma maravilha. Tô cobrando a ele um outro trabalho que ele fez maravilhoso, tem um podcast de... Como é que era o nome? O Base Masterchef. Base Masterchef, né, porque é a melhor coisa que tem, né, Guigui? Pô, maravilha. Sempre tem o almoço, mas hoje a gente tem isso. Faz a base aqui, Guigui, batera, baixo e um teclado base, né, um tecladozinho, aí começa. Manda pro Zéuzinho lá, manda pro Kim em Belém, e depois, acho que você mesmo que faz a parte de edição e cortes e mixagem, né? Tudo aqui. Aí vem para mim. E que tem gravado as bateras lá no estúdio do Júlio também? Como é que é isso? Eu vou gravar lá porque, assim... Não, sim, então, lógico. É perto, né? Então, para mim é perto, então eu já vou gravar lá, o Júlio já tem tudo ajeitado, então já sabe o som também, né, cara? Já fica coisa muito presetada lá. Familiarizado, então fica mais fácil. Tu sabe a vantagem? A vantagem de você ter o estúdio é que, por exemplo, os microfones
microfones, eles já ficam na bateria. Sim! Já fica tudo organizado. Sim, sim. E quando você vai gravar num estúdio fora, a bateria, quando você chega, ela não está nem montada. Não, é terrível, Aí tem que montar a bateria, botar os microfones, passar o som, fazer todo aquele... Isso tudo vai comendo as horas também no estúdio. O que é 6 horas viram 4. Exato. Até você montar. O meu já fica tudo pronto. Tem os estúdios que comem horas. A gente sabe como é que é, né? Porque o certo é você chegar no estúdio e pelo menos, tudo bem, meia horinha ali, mas tem estúdio que o cara, vamos montar ainda a batera. Aí também, batera tem as questões pessoais. E tem as questões pessoais de som e tal. Felipão, gira pra mim essa tela aqui, que eu gosto de ver meus patrocinadores masters aparecendo aqui de uma forma bacana. Né? Isso. Esse projeto bonito que eu fiz aqui, isso tem que aparecer também, né? Me fala uma coisa, o Guigui. A gente vai ter... Estamos começando 2023 e as perspectivas... Quase no meio do ano já. Aí, então, né? A gente está começando, que eu falo assim, né? A coisa começando a acontecer, né? A gente está começando a acontecer. Primeiro período ali de primeiro trimestre e tal, a coisa ainda vai muito pro carnaval e tal. A nossa questão musical, ela é mais a partir de abril, maio, a coisa começa a gerar mais. No segundo semestre de 2022, acabou a pandemia e tal, a coisa começou a dar uma clareada e a gente... somos músicos, né? Temos o nosso trabalho, somos músicos profissionais, vivemos de música, começou a acontecer novamente eventos e tal. Mas qual é a perspectiva de vocês para 2023? Vocês já têm algumas coisas assim, fora esse projeto que o Júlio acabou de falar, que está lá na mão, né, do pessoal só esperando, então. Mas a gente vai ter, vamos ter inclusive um projeto agora juntos aí, vai fazer, acho que foram comprados 16 ou 18 eventos aí do Novo Som Catedral, mas fora esse projeto que já está marcado para junho, né? Se eu não me engano, começa em junho. O que o Catedral tem de inédito? Já tem alguma coisa de inédito? Ou ainda há uma projeção de ter alguma coisa de inédita? Descartando não. Fora o projeto que o Júlio falou? Então, o que a gente tem de diferente esse ano para 2023 é um show diferente, né? Nós fizemos, como o Júlio falou, a gente fez no ano passado o show eletroacústico e a gente programou. Esse ano a gente está fazendo 20 anos da gravação do Catedral Acima do Nível do Mar, que foi aquele trabalho acústico, né? Foi um sucesso muito grande. E que também marcam, infelizmente, né, o falecimento do nosso guitarrista, do César. Sim. Então a gente está com um projeto que era um projeto até para o ano inteiro, de 2023, mas acabou que surgiram muitos convites para o primeiro semestre. Então a gente resolveu ainda manter alguma coisa no primeiro semestre ainda e deixar esse projeto para o segundo semestre. Então no segundo semestre a gente lança essa turnê, as datas já estão abertas já para contratantes, que é a turnê Catedral Acústico, né? Que marca... É o Acima do Nível do Mar. Que marca a gravação do Acima do Nível do Mar, que foi o Catedral Acústico de 20 anos atrás. Parece que foi ontem. Passa rápido, né? O último projeto que o Cezinha gravou, qual foi, gente? Me lembre aí. Então, César gravou. O último foi a Resposta de um Desejo, que saiu depois do Acima do Nível do Mar. Ia sair naquele ano. Só Qual que era 20 anos atrás, 2003. 2003. Ia sair em 2003. Aí, por conta da nossa mudança de gravadora na época, então a gente saiu da Warner e foi para New Music na época. Aí surgiu essa oportunidade de a gente fazer o acústico. Então aí a gente deixou, o trabalho já estava tudo pronto, né? Já estava gravado, a gente deixou, falou assim, não, então vamos fazer o acústico esse ano, que marcava também os 15 anos da banda, porque a gente tinha feito um ao vivo com 5 anos, a gente tinha feito 10 anos ao vivo, e aí como estava nos 15 anos da banda, a gente falou, então vamos fazer esse acústico Acima do Nível do Mar. Primeiro ele. Exatamente, a gente lança esse trabalho esse ano, em 2003, e em 2004 a gente lança a Resposta de um Desejo. Que foi a última participação específica do César. A gente fez desde o Acima do Nível do Mar, são as homenagens que a gente fez para o nosso irmão. Certo. No Acima do Nível do Mar, a gente aproveitou uma música que ia sair na Resposta de um Desejo, pegamos um solo de Rio de Janeiro a Dezembro e botamos o solo de guitarra na versão acústica. Esse solo é do César. E no A Resposta de um Desejo, além de, claro, todo o álbum, o César tocando, a gente fez uma capa com os quadros que ele pintava. Bacana. E a capa toda, então, foram algumas homenagens que a gente tentou prestar para o nosso irmão. Só para se você ainda não sabe, né? De repente você ainda não sabe a história, porque é o seguinte, o Catedral, existem 4 pessoas ali, né? São Guilherme Morgado é o único que não é
parente direto. Porque, falei bem, parente direto. Porque acabou que houve uma junção aí, a coisa era tão família, sempre foi tão família, né? Os irmãos, o Kim, César e Júlio. Aí o César faleceu, mas 3 irmãos. E o Guigui era o único. Guigui é o nosso intimidade. Falei como é que eu te chamo na intimidade, Guigui. Agora o pessoal já sabe. Tu já falou algumas vezes. É o vício de linguagem, vício de linguagem. E o Guilherme, ele falou assim: não, eu preciso entrar na família de alguma forma. Aí entrou, né? Não é, Júlio? Patrocinei o encontro dele com a minha prima. Exatamente. Entrou a Simone e falou: Simone, poxa, eu preciso. Aí o Julião, opa, peraí. Aí virou primo aí. Tá? Então, mas para quem não sabe, o César é um dos irmãos. O César faleceu, um super guitarrista, um cara muito famoso na sua época, um dos maiores guitarristas, né, do meio musical brasileiro. E ficou com uma imagem maravilhosa, deixou o legado artístico dele, só para você saber aí, que às vezes o pessoal sabe, César, quem é? Mais uma homenagem que a gente vai poder fazer agora nessa turnê é a música que foi feita para ele, né? Que é A Tempestade do Sol. Mas foi feita recentemente ou já estava engavetada? Foi feita logo pro assim, álbum a gente conseguiu gravar do Nível do Mar. Com todas as dificuldades emocionais, né? Sim. A gente conseguiu gravar ela no Acima do Nível do Mar, que o Kim fez logo depois. Regravação. Aí a gente gravou ela no Acima do Nível do Mar, que foi uma música assim que a gente praticamente tocou ela inteira naquele dia uma vez. Eu acho que a gente só tocou mais uma vez. Depois a gente praticamente não tocou mais essa música. Ela nunca fez parte ela nunca tinha feito parte do nosso repertório. Apesar de muita gente pedir, porque é uma música que quem ainda não passou, né? Sim, uma questão de luto, de tristeza dentro da família, falecimento, a perda de um ente querido, né? Então, muita gente tem essa música como referência nessas situações, e o pessoal pedia muito, e até por uma questão emocional, a gente tinha certa dificuldade de cantar. Principalmente o Kim, né? Ter que cantar a música. Pra gente que ainda... Hoje eu acho que a gente consegue... Agora já tocar, né, respirando um pouquinho mais. Aconteceu exatamente. Com o Novo Som, a gente perdeu não era irmão de sangue, como a questão do César aí com vocês, né? O Ney, né? O Neyzinho, que tocou o teclado com a gente antes do Mito, e a gente fez também uma música chamada De Coração, né? Que acabou sendo título de um CD chamado De Coração, e é uma música também que tem justamente essa conotação, né? De despedida, mas uma coisa bonita e tal. É complicado. É complicado, isso é uma difícil. Mas faz parte da nossa vida, e que bom que o César deixou esse legado maravilhoso, né? E legado esse que vocês vão estar levando, então, novamente, e gravando, então, regravando esse projeto. Vai pro show. Vai pro show, mas não vamos fazer uma releitura dela, não. Não há necessidade. A princípio, não. Nem ao vivo vai ter alguma coisa diferenciada. Na verdade, ela já tem. Umas imagens do César no show. Como é que você... Cara, eu acho que assim, quanto mais... Dei uma ideia eu acho que quanto mais... Calma. Não, eu acho assim, quanto mais a gente acentuar isso, eu acho que vai ser pior. Porque a gente quer fazer, né? A gente quer fazer a homenagem, mas a gente também tem que executar a música. Sim. Se você, de repente, começar a fazer muita coisa que te lembre... É fogo isso. Mas, é uma emoção, hein? É uma emoção pro público. Acho que seria um negócio legal. Sabe que se eu sou diretor artístico do show... Pois é. Sabe que nessa época aí, o Guilherme até falou, foi difícil na hora da gravação. Essa música, o Kim, ele não aguentou cantar. Foram 2 vezes, 2 tentativas. Em show vivo? Não. Na gravação. A primeira vez que a gente tocou ela, ele não conseguiu cantar ela até o final. Não conseguiu, não. Aí parou a gravação no meio, aí deu aquela respirada, e aí a gente conseguiu fazer, mesmo assim... Um take. Mesmo assim, com a voz, em alguns momentos, assim, um pouquinho embargada. Engraçado que, para mim... O choro, ele veio mais assim, que eu fiquei mais emocionado, foi Rio de Janeiro, dezembro, quando eu ouvi o solo. Exatamente. Que a gente, né, eu e ele, os músicos, assim, acordava cedo os dois para ficar treinando e tal, junto. E quando eu ouvi o solo dele, para mim foi complicado. Você vê, o Catedral tem a mesma... eu acho que são 35 anos. 35. Então, exatamente, a mesma idade do Novo Som, né? Uma coincidência bacana junto. Então, vocês ficaram tocando junto durante quanto tempo? Com 20 anos? Cara, com o César na banda foram 15 anos. 15 anos. Cara,
Você tem um convívio de irmão Só que desde aos pequeno. 15 anos, Alex, o que eu vou te falar? Por exemplo, foram os 15 anos mais marcantes. Não só em todos os sentidos. Sim. Porque aqueles primeiros anos, a gente sabe como é que é, né? Mochila nas costas. Aventura. Aventura total. Que aquela relação, dormindo assim. Gostosa, uma relação gostosa. Dormindo, você não tinha nem lugar certo para dormir, chegava numa cidade, não tinha, às vezes na casa da galera da igreja. Eu falo com a Simone, assim, quando a gente tá lá com a minha esposa, né? Eu falo com ela assim, tô passando pela rodoviária, assim, ela fala assim, caraca, olha só, morava perto aqui, né? Então a gente descia com instrumento, mala, chegava aqui na rodoviária de Nilópolis, pegava o ônibus, ia pra rodoviária Novo Rio. Que loucura. Para pegar um ônibus de carreira. Esse cara às vezes levava bateria. Às vezes levava bateria, cara. Então, assim, pra quem não sabe o que é ônibus de carreira, é aquele que você pega lá, que com todo mundo hoje em dia o pessoal começa a banda, já quer viajar de avião. Eu me lembro de uma coisa, eu me lembro de um lance do Novo Som, a gente vai fazer um evento também, mesma coisa, nos primórdios ali, a gente fazia um evento em Araruama, e aí tinha a casa de uma pessoa que tinha que dormia na casa dos outros. Aí chegaram os donos da casa mesmo, porque era uma casa de caseiro que tinha um espaço lá. Aí o caseiro falou assim, não, o caseiro que era da igreja que a gente foi convidado. Os donos não estão, era uma casa de veraneio. Vocês podem dormir aqui, eu tenho a chave. Não ia ter problema nenhum, cara. Beleza. Cara, olha a coincidência. Os donos cismaram de ir no outro dia de manhã. O caseiro, 6 horas da manhã, falou, o dono me ligou. Estou chegando. Estão chegando. Aí, arruma a cama rapidinho. Escuta a história. O carro que ia pegar a gente para ir para a rodoviária, para pegar um ônibus de carreira para vir e tal, tinha marcado para nos pegar às 9 da manhã. E isso era 6 da manhã, tinha que sair da casa. Não tinha nem carro para sair. E a casa era meio no interior, não era assim no centro da cidade. Meu irmão, e eu me lembro da gente ali, onde agora é Via Lagos, né? Ali, naquela BR, com o teclado, que não tinha nem case, com a guitarra, o batera com o lance do prato assim, andando, bicho. Até chegar no centro da cidade de Araruama, pegar ônibus para esperar. Olha aqui, não, se a gente essas aventuras são algumas aventuras assim que a gente pode passar pro pessoal. Cara, a gente tem, por exemplo, o Evandro Celular de dentro vai até ouvir aqui direto. Nessa primeira fase aí, a gente fazia umas turnês. Até com o nosso empresário que hoje voltou a trabalhar com a gente, Flávio Lima Júnior. Um abraço, Flavinho. Flavinho, abraço. Lá no início. Então a gente fez uma turnê assim. Não sei se foi a primeira ou se foi a segunda. Primeira turnê mesmo. Que a gente ficou 30 dias fora de casa viajando, pulando assim, pegando ônibus nas rodoviárias e descendo. Foi a primeira. Pegando... A gente só foi indo embora, cada vez mais longe. Acho que foi a segunda que a gente... Foi logo que o Glauco perdeu a mala. Foi logo a primeira. A primeira. Nessa primeira turnê, o Glauco, que era o nosso tecladista na época, quem foi pegar a gente na rodoviária em Vitória? Foi o pastor da igreja que ia tocar. Então ele tinha uma Belina, aqueles carros de perua, que tinha um bagageiro. Então, onde foram as malas? Foram no bagageiro. E a gente ia ficar 30 dias fora. Quando nós chegamos na casa do pastor, que a gente foi pegar as malas, cadê a mala do Glauco? Caiu do bagageiro e ninguém viu. Só 30 dias. Isso, Alex, nós estamos falando isso de 1989. Onde não se tinha cartão de crédito, não se retirava dinheiro em caixa eletrônica, onde não se tinha celular para você ligar para alguém e pedir alguma coisa. Para se mandar um dinheiro, não tinha nada disso. Aí, no primeiro lugar, já aconteceu isso com o Glauco, que a gente teve que se cotizar a todo mundo mais ou menos do mesmo corpo, uma camisa aqui, um negócio ali, para fazer uma quantidade de roupas para ele poder viajar, senão não ia conseguir viajar. Velho, rapaz, e aí sim foi. Aí, Espírito Santo, interior da Bahia, Salvador, fomos subindo até chegar em Altamira. Caramba, lá Altamira, no interior do Pará. E na volta, que a gente ia voltar todo mundo na quinta-feira,
Acho que a gente ia voltar todo mundo na quinta-feira para poder embarcar no domingo. Só um detalhe. Pra Altamira foram de avião, não, né? Esse trecho a gente fez Peraí, a gente que só conhece esse ali... trecho. Só esse trecho. Aí nós fizemos... Fomos até Belém e fomos até Belém. De Belém para Altamira fomos de avião. Um voo da Taba. Taba era uma companhia que antiga, fazia transportes aéreos bastante arriscados. Que eles chamavam, né? Eles chamavam assim, né? Taba. De cada 10 voos caía um. É isso aí. Fazia o norte do país, gente. Voos regionais ali. Exatamente. Aí nós fomos para lá. Aí no dia de voltar, na galera das antigas pegou. Exatamente. Na quinta-feira, quando estava todo mundo embarcando para voltar para Belém, surgiu uma emergência médica. Não sei se o Júlio vai lembrar disso. Lembro, pô. Claro, e teve que desembarcar alguns passageiros para poder a criança poder embarcar com a família. Ah, tá. Entendeu? Aí, como o avião era pequeno, era um avião pequeno, assim, tipo 9, 10 lugares. Era um bandeirante. Sobrou para o Kim e para o Júlio ficarem em Altamira, e aí eu e o César, a gente foi para Belém. Eu fui com o César para Belém. Perfeito. E o Júlio... Só que só tinham voos terça, quinta e domingo. Aí nós tivemos... Eu e o César ficamos até domingo esperando Júlio e o Kim chegarem para a gente pegar um ônibus de carreira transbrasiliana saindo de Belém na segunda-feira para chegar aqui no Rio de Janeiro na quinta-feira. Eu quero bater ônibus porque comum, hein? Não era leito nem semi-leito. Chamava de queixo duro. Isso aí. Né? Que não tinha ar-condicionado. Agora o cara quer andar de avião. Olha só, nessa aí o novo som. Pegar um ônibus de Belém, meu irmão, até o Rio de Janeiro. Foram 3 dias, assim, aventura. Entrava a gente, sabe aqueles filmes, tipo assim, entra a gente, toma banho. Gaiola, entra com galinha. Entrava e saía. Para pra tomar banho, viagens assim, né? Para pra tomar banho, comer, almoçar, jantar, e entra com bode, sai com bode. E a gente lá... Foi brabo. Bode entrando, quando foi chegando, já estava quase vazio Cara, não tinha mais posição pra você ficar sentado. A gente deitava de qualquer jeito, assim, nas 4 cadeiras, assim. A bunda quadrada, o formato da poltrona, você já não conseguia mais uma posição, cara. Foi bravo. Cara, a maior viagem que o Novo Som fez de ônibus de carreira foi... Então a gente, tô legal. Foi Rio-Belo Horizonte. Rio-Belo Horizonte. Porque quando a gente fez Rio-Brasília, que foi a primeira viagem mais longa, a gente conseguiu fazer pelo menos de avião já era de avião. E depois a gente... É muito elite vocês, são muito elite, não dá. Depois a gente até fez uma época, assim, quando a gente fazia muito show aqui no Sudeste, principalmente, aí ônibus fretado. Que aí era o cama bus, que era o ônibus que tinha... Você virava a cama mesmo, né? Você levava todo o equipamento, aí a coisa já ficou um pouco melhor. Mas é o que eu tô te falando, voltando ao inicial da pergunta. Então, assim, foram uns 15 anos onde exatamente, que o César viveu todas as etapas. Tudo isso. Todas as etapas, entendeu? Quem entra agora na banda, o cara não faz a mínima ideia do que era você chegar lá em Belém do Pará, no Xingu, você entrar dentro de um barquinho e ficar 5 horas dentro do Xingu até chegar numa cidade pequena. Entendeu? Não, até hoje. Evandro e Flavinho são de gerações mais... assim... São uma outra geração, aí às vezes eu fico falando com ele essas coisas. Facilidade. Hoje tem mais facilidade. Hoje em dia, viajar de avião quanto tempo um voo de Altamira para Belém? 45 minutos. Deve ser, né? 35, 45 minutos. Eu lembro que eu fiz com o Kim num avião que era maior do que o que vocês pegaram, mas parecia o de vocês parecia uma Kombi com asas. Né? O nosso acho que era um ônibus. Então, assim, a gente fez em 2 horas de voo da Taba. Então, aviões menores, né? Mais lentos. Muito. E a gente chegou lá em Belém, foi encontrar com esses caras e direto para a rodoviária. Então, assim, emendou. Eu falo isso com o Felipe aqui e com o Evandro, quando a gente está batendo esse papo assim, a gente, no intervalo do café, né? Eles falam, cara, que aventura, né? Você não imagina, Alex, gente, mas isso faz parte. Faz parte, é o somatório. E é uma parte gostosa, né? É uma parte gostosa. A gente vivencia uma parte gostosa. Você tá ali, qualquer coisa te diverte, né? Que é o famoso qualquer prazer te diverte. Então você tá ali, você pega... não tinha essa facilidade
instrumentos que se tem hoje. Hoje você chega nas igrejas, você tem equipamentos importados. Às vezes nem precisa levar o teu, qualidade. né? Não, um pratinho aqui, uma caixa no teu caso, casos o baixo você não que é precisa levar. O baixo não tem jeito. Mas então, você tem era bom realmente, cubo ali. a gente desbravou mesmo. Fomos os desbravadores de um período bem, o Novo Som também, outros que vieram antes da gente também, que pegaram até mais pedreiras do que a gente. Né? É verdade. Mas é legal ter essa história para contar. E me fala uma coisa, assim, a ligação do Catedral com a igreja. O Catedral começou dentro de uma igreja? Creio eu que sim. Essa foi a ideia original. O Catedral foi criado assim para, vamos trocar uma ideia aqui, vamos bater, baixo, tal, na garagem e tal, ou foi numa igreja? Como é que é isso? Então, como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Eu acho que mais até você, né? Eu, os irmãos já estavam ali. Como é que foi essa história? Inclusive, eu sou antes do Júlio, né? Antes do Júlio começar a tocar algum instrumento. Isso aí. Então, o que aconteceu? Eu estudava lá em Nilópolis, num colégio, e estudava tinha um amigo próximo meu, que era o meu amigo de escola, aquele cara amigo de escola, que era o Tuninho. Meu primo. Que era primo desses caras. Então o Tuninho ia muito lá para casa, então eu já tinha bateria em casa, né? Eu já tinha bateria. Você já gostava do instrumento. Exatamente. E aí o Tuninho falou comigo, falou assim, pô, cara, eu tenho um primo que ele gosta de cantar e tal, que ele faz músicas, composições, qualquer hora eu vou te apresentar. Eu falei assim, pô, Tuninho, beleza, me apresenta. Porque eles eram, a família Mota, eles frequentavam a igreja presbiteriana de Nilópolis. Sim. Apesar de algumas pessoas da minha família também frequentarem a igreja presbiteriana de Nilópolis, nessa época eu era da igreja metodista, eu tocava num grupo de louvor da igreja metodista em Nova Iguaçu. Certo. Eu não frequentava lá, não conhecia, não tinha contato direto com eles. Aí um dia eu estava lá em Nilópolis, na rua onde eles moravam, na Rua Zezinho, que era de frente que eu namorava uma menina da Igreja Batista, lá de Nilópolis. Certinho. Aí eu vinha de lá de Nova Iguaçu, da Igreja Metodista, parava lá na Igreja Batista, esperava ela sair pra gente comer aquela pizza e depois ir para casa, né? E aí, nessa hora que eu tô na frente da igreja, o Tuninho chegou e a gente começou a bater papo, e daí a pouco começa a subir o Kim, a rua vindo da igreja. Aí ele me apresentou, falou, pô, Kim, isso aqui é o Guilherme que eu te falei, que toca bateria e tal, aquele negócio. Aí o Kim, pô, legal, beleza. Aí a gente fez ali. Aí o Kim falou assim, cara, era naquela época, os anos 80 ali, 85, que tinha muito lance de festivais. Os festivais estavam muito na moda. Festival, Então, assim, tinha os festivais das escolas. O Kim falou assim, cara, eu tenho umas músicas, eu tô querendo participar de alguns festivais. O César, meu irmão, toca guitarra. O Júlio é criança, né? Eu assim, assistia. Era o Júlio era o tinha um baixista lá, parada, carregava as coisas. Era o Goi, né? O nome do baixista. O Goi. Era o Goi e uma menina Júlio carregava as paradas. Simone. E uma menina, Simone tocava tinha uma menina chamada Simone, que não é a esposa, o Júlio tocava teclado. E aí a gente fez essa banda e começamos a participar de festivais. E a coisa deu muito certo, a gente ganhava. Quando não ganhava, estava entre os 3 primeiros. Chegamos à final de um festival nacional, que foi da Petrobras e tal. A final foi aqui no Rio de Janeiro. A gente, se eu não me engano, ficou em 2º ou 3º lugar. Certo. E assim, aí a coisa fluiu. Ali a gente montou, aí a gente teve essa união, esse lance musical. A ideia de juntar mesmo para se formar uma banda a partir dali. Aí o que aconteceu? Na sequência, o pai deles, que trabalhava na Automóvel Clube do Brasil, nessa época que foi para São Paulo. Ele foi transferido para São Paulo. Eu acho que ainda era o Touring. Touring? Então eram Touring. Os dois, né? Automóvel Clube e Touring era uma... Ele trabalhou nos dois. Aí ele foi... Parente, peraí, pessoal, não vai... Não sabe. Isso aí, para quem não sabe, gente, era um plano que se tinha... Você pagava lá mensalmente. O plano de saúde do carro. Você tinha direito a reboque, você tinha direito a algumas coisas assim, trocas de bateria, como as seguradoras, né? Isso aí. Então, pessoal, precisa explicar, gente. É verdade. Isso aí você tá falando para várias gerações. Nós estamos falando de 1985, quase 40 anos. O Touring ainda tinha vários postos de gasolina, tem vários postos. Você abastecesse naquele posto, você ganhava. Então, isso, estamos falando de quase 40 anos atrás. Aí, eu acho que eu nem nascido era, né? Seu Joaquim foi transferido para São Paulo, levou a família toda.
E como eu te falei, a gente já falou aqui anteriormente, naquela época você tinha muita dificuldade de comunicação, não tinha rede social, não tinha telefone celular, né? Era só telefone de escada ainda, que eu lembro o número do telefone da casa desses caras até hoje, porque hoje eu não sei o número do telefone dos meus filhos, tá ali, porque tá tudo no celular, né? Mas dos telefones antigos, tá do Tuninho, ainda sei de qual ainda, que eu ligava muito pra casa dele. Aí eles foram para São Paulo, ficaram 2 anos lá. Nessa época, o Júlio, quando eles foram, acho que o Júlio devia ter uns 12 ou 13 anos. Acho que é isso aí. Quando eles voltaram de São Paulo, eu também nem fiquei sabendo. Eu encontrei, aí nessa época eu já estava frequentando a igreja presbiteriana já de Nilópolis, aí encontrei com o César lá. Aí o César falou assim, eu falei, pô, cara, tá aí? Ele falou assim, tá, a gente voltou, meu pai foi transferido para o Rio de novo. E a gente está querendo montar agora uma banda. Já tinha morrido um pouco aquele lance de festival. Certo. Tem eu conheço um cara que toca teclado, que foi o Zé que contactou o Glauco, né, na época. Zé, o César, né? Que a gente na intimidade a gente chamava de Zé. Aí o César, pô, e o Júlio agora tá tocando contrabaixo. Aí eu falei, pô, legal, o Júlio tá tocando contrabaixo. Aprendeu isso lá em São Paulo? Foi lá em São Paulo que ele aprendeu a tocar baixo. Teve um show em São Paulo, não sei se você foi nesse show. Foi. Que lá o cachê... Lá no Touring. Foi do Touring, E o cachê desse show, o cachê desse show... O Touring contratou essa banda que a gente fazia de festivais, não era, o Júlio não tava, para fazer um show na festa de final de ano do Touring. Que isso? Aí eu fui para lá, o baixista foi, a galera foi, aí chegou lá, o César... Primeiro cachê? Foi, primeiro, praticamente a primeira vez. Mas só que olha o cachê como é que foi. Só que aí é o seguinte, como não tinha instrumentos, o Touring acabou comprando uma guitarra e um contrabaixo. Aí, quando terminou o esquema, ela deu aquilo ali pra banda e ficou aí o Kim ficou com a guitarra, com o contrabaixo, o César ficou com a guitarra e o Kim pegou e deu o contrabaixo pro Júlio. Isso, hein, cara? Foi isso aí, começou... Quer isso aí? Aí você Deus iluminou o Kim nesse aí, porque foi um dos maiores baixistas do Brasil. Aí eu falei, não, dá esse cavaquinho aí grande, de 4 cordas. Então, beleza. Aí, Julião, só peguei para contextualizar. E aí, quando o César falou isso, eu falei, pô, cara, vamos sim, vamos. Isso já era em 88 já, início de 88. Aí ele falou assim, o Kim já tem várias músicas. Aí eu falei assim, pô, vamos colocar, tem um estúdio aqui, famoso 464 lá de Ricardo Albuquerque. Tem um estúdio legal que, pra época, era um estúdio bem de ponta. Muita gente de peso gravava lá. Sim. Falei assim, pô, vamos botar essas músicas num tape pra gente ver como é que fica? Aí eu falei assim, pô, vambora. E como é que a gente vai fazer? Quanto é que custa? Vamos lá, quanto é que custa? Pô, fica 10 para cada um. Fica 10. Aí, pô, são uns 5, 2 para cada um. Seu Joaquim morreu em 6, o Glauco morreu em 2, eu morri em 2. Aí a gente gravou o tape. Até convidamos na época o pessoal da Banda e Voz. Foi, verdade. Que era conhecido, o Natan participou, o Beno participou. O Edivaldo tocou algumas músicas, Edivaldo Novaes, que era do grupo Altos Louvores, tocou algumas músicas no teclado. E aí a gente gravou. E naquele momento... todo mundo convidado, é bom até falar bem do Natan. Então, e naquele momento estava surgindo um movimento muito forte aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que começou aqui, as rádios FMs evangélicas, que foi o caso da Rádio Melodia, que foi naquele ano, ela estava surgindo naquele ano, em 88. E a TV Rio, que também era uma TV da Igreja Batista, do pastor Fanini, que hoje é a TV Record no Rio de Janeiro, na época era a TV Rio, também era uma TV voltada para o segmento gospel, né? E como eu tinha algum conhecimento dentro dessa área, porque já trabalhava com lojas, eu anunciava já na Rádio Melodia, anunciava lá na TV também, a gente tinha anúncios, então eu conheci o Flavinho, conhecia o Jonatas, que era da Rádio Melodia, conhecia o Flavinho, que era da TV Rio, e eu levei o tape, né, para eles chegarem lá e copiarem algumas músicas e botar para tocar de forma totalmente despretensiosa, né? O pai do Flavinho trabalhava lá, né? O pai do Flavinho, Flávio Lima, pai, né? Flávio Lima, pai, trabalhava até hoje. Até hoje também fazia uns shows assim com um monte de gente. Exatamente. Tinha o pai do, eu acho que o Flávio Lima, pai, ele é apresentador do programa Reencontro, que, se eu não me engano, é o programa mais longevo da televisão brasileira. Eu acho que está até no livro do recorde disso aí. É verdade. Aí a coisa estourou, cara. A coisa estourou. Assim, a música
Aí começou, aí a coisa estourou, a gente não tinha LP, a gente não tinha nada, começamos a mandar fazer fita cassete, galera querendo comprar, a pessoa indo na loja, não, vamos não sei o quê, a gente mandando fazer fita cassete. A pioneira se aproveitando disso, claro, né? Vendendo baixo. Empresarial. Vendendo BASF direto. Comprava lá, gravava. Tinha as reprodutoras, lembra que tinha Lógico. Cassete, pra quem não sabe, galera. Fita cassete. É um negócio muito da antiga aí, a molecada de 20. Vocês perderam. Vocês, galera, vocês aí, de 20 e poucos anos, vocês perderam uma época maravilhosa. Não era a do LP, a época da fita cassete, era uma coisa maravilhosa. Então, assim, aí começou. Aí não teve jeito. Chorando. Aí não teve como segurar mais. Aí não teve como segurar. Aí a coisa deslanchou. A banda já tinha nome? Tinha, foi o César. Sim, é. Quem deu o nome? Foi o César até que falou Catedral e todo mundo achou bacana. Mas assim. Surgiu do quê? Do nada? Então, esse foi um problema. Porque dentro do mercado gospel, coloca uma água pra sempre mim, teve esse esquema de você. O nome é porque tinha que ter um motivo, porque é né? aquilo. Tinha que ter uma explicação. E a gente não tinha explicação nenhuma. Por que Catedral? Porque a gente gostou. Né? Aí a gente assim, não podia falar isso. Então tinha que falar... Ninguém acreditava. Ninguém acreditava que não tinha uma explicação. Você tinha que inventar uma explicação. A gente falou assim, cara, vamos inventar uma explicação. Vamos pensar. Vamos pensar. Porque é a única maneira do pessoal parar de perguntar. Ou perguntou e acabou. Porque o mercado, ele pedia isso. É maravilhoso. O mercado vai precisa inventar uma explicação pro nome. Exato, porque senão a gente fica sempre, não tem explicação, a pessoa fica insistindo, vamos inventar uma explicação. E as explicações eram terríveis. Então, assim. Cada um dava uma, né? Variava, né? Aí agora é bom, que agora a gente pode falar que não tem. É assim, catedral. Cada um falou uma coisa, ninguém gostou. Catedral soa legal. Então vai ficar catedral. Não tem porquê. Até então, com a banda de segmento igual a Catedral, uma igreja grande, a Catedral, né? Catedral. Então, você já está tentando explicar, é terrível. É terrível isso. Isso foi uma. Vocês tinham que falar isso, gente. Isso aqui é uma homenagem. Se eu tivesse lá, eu já tinha essa. Com certeza, essa aí foi uma das explicações que a gente deu. Mas maravilhoso, cara. Bem, aí a banda começa, né? E aí estoura, e isso aconteceu nesse período aí de 88 para 89, até antes um pouco do Novo Som. O Catedral estoura antes do Novo Som. O Novo Som começa a estourar em 90, quer dizer, pouquinha coisa, mas ainda foi antes. E eu me lembro que eu comecei a encontrar vocês assim, nos eventos, né? A gente começou assim, muito evento no Rio de Janeiro, Rio e Grande Rio, a gente praticamente tocava aqui o tempo inteiro, né? Como foi o início daquele lance assim, meu irmão, beleza, a gente vai ir na igreja, aí um cassete vai comprar, LP, né? A gente sabe isso. LP. Mas como é que foi? Qual foi a história assim, do primeiro cachê de dinheiro? Assim? O cara falou, irmão, eu quero que vocês aqui no evento, vai ser um evento assim, 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 eu vou dar 500 conto. O primeiro vocês, cachê, exemplo. eu acho que foi na nossa primeira viagem. Cara, por incrível que pareça, nessa viagem Guarapari? O que aconteceu? Nessa viagem dos 30 dias, não? Não, Guarapari. O que aconteceu? Nesse período aí que a banda estava estourando, a gente estava fazendo, eu lembro até dessa história direitinho. A gente tinha sido convidado. Por que será que o cachê é o Guigui que lembra mais? Não. Era mais será que é mais ele é por causa do evento tá? em si. A gente tinha combinado, acertado 3 shows para a gente abrir, fazer a abertura de 3 shows para a banda Sinal de Alerta, que era uma banda top dos anos 80 ali. Então, com o Rebanhão ali, exatamente. Né, aí, nesse inteirinho, os shows já estavam confirmados, surgiu um convite pro Sinal de Alerta tocar no Espírito Santo, Guarapari, no Espírito Santo. Como coincidia com a data do show do Sinal de Alerta aqui no Rio, eles não puderam aceitar o convite. Aí o que o Flavinho fez, que era o empresário também do Sinal de Alerta? Falou para os caras assim, não, tem uma banda aqui, Catedral. Botou Como a gente era uma banda de abertura, tipo assim, ninguém tá aí para a banda de abertura, né? O cara é o artista principal. A gente pode faltar ao compromisso do Sinal de Alerta e fazer o show lá, que eu lembro até hoje, apresentado pelo JR, hoje pastor da Igreja Presbiteriana das Américas. Esse show foi apresentado pelo JR. E eram a gente,
Rebanhão e Marina de Oliveira. Isso aí. Como nós não... Era assim, tipo, muito no início, nós não tínhamos ainda nem os cassetes. Não tinha nada. Então, para não dizer que a gente ia lá de graça, assim, só por ir e voltar e tocar e voltar, o pessoal da produção deu um cachê pra gente. Oferta, simbólico. Deu um cachê, deu um cachêzinho. Deu um cachê, uma coisa simbólica, deu uma oferta que eu lembro que a gente tem um vídeo. Tem um vídeo tomando sorvete. Aí você, paga com o seu cachê. Exatamente. Paramos na sorveteria. Vamos tomar um sorvete pra aqui. vocês entenderem, imagina o valor, né? O valor dava pra tomar um sorvete, Isso aí, gente. tem vídeo disso, tem que achar esse vídeo. Tem Hoje vídeo o cachê disso. dos caras O dá pra Beno comprar tava uma junto. sorveteria. Beno tava junto. Hoje o cachê dos caras dá pra comprar uma sorveteria. Pô, mas pra você, por isso que acaba marcando, né, essas histórias. E foi o primeiro. Depois a gente ficou um bom tempo, depois que saíram os LPs, os cassetes e tal, a gente passou um bom tempo fazendo o que todo mundo fazia. Entendi. Assim, vão tocar em tal lugar assim, vamos. Você compra 100 LPs, 200 LPs, 50 cassetes, esse era o nosso cachê. A partir dos 100 LPs, os 50 cassetes, que a gente passava para as igrejas, né? Por uma grande coincidência negativa, vocês nunca receberam um cheque sem fundo de igreja, né? O pastor, não, tem igreja pastor que ficou com os discos. Tem igreja falou, que até ontem... Eu tenho uma igreja aqui no Rio que até ontem não pagou a gente. Se, de repente, pode ser que eu chegue lá em casa hoje e o cara tenha mandado dinheiro. Eu rasguei... Teve uma época que eu fiz aquela limpeza de gaveta que a gente faz. Normal. Eu rasguei 18 cheques de pastores. E aí o pessoal fala que a gente é que não, os caras não sei o que. Cada um com seu cada um. Mas é bom você entender, você de casa entender, que isso existe, tá, gente? Hoje é mais difícil, que a coisa tá mais profissional, a gente se resguarda mais, né? Nós temos a situação. Cara, mas antigamente era assim, era uma aventura. A gente já foi tocar na Bahia, sem passagem de volta. Lembra dessa história? Sim, Nós fomos fazer alguns shows no interior da Bahia, que aí naquela época, ainda na inocência, que o cara vai comprar. Vai comprar a volta. A gente foi sem as passagens de volta. A nossa primeira turnê, a gente foi só indo pra lá, sem saber se ia como ia voltar. Né? A gente só ia... Vamos subindo, dar a volta na terra até chegar aqui no Rio de Novo. Mas foi. A gente ligava. Eu ligava às vezes, pai, comprava o cartão telefônico, né? Ia pro orelhão, pai. Dá para depositar alguma coisa aí, porque a gente não tem dinheiro para nada aqui, não, nem para comer. Cara. O dinheiro que tinha. Compra. Tem mais um show mais para lá, ia mais longe. Cada vez mais longe. Nesse aí a gente teve que comprar, a gente estava no interior da Bahia, nós quatro, já, essa época já éramos só nós quatro já. Aí a gente estava no interior da Bahia, a gente conseguiu, ligando para casa, comprar a passagem de volta de Salvador para o Rio. Aí a gente dependia de chegar em Salvador, a gente estava no interior. Sim. Aí nós pegamos uma carona com um cara, Júlio vai lembrar. Sim. A gente pegou os três ali atrás, apertadinho, e eu na frente com o cara. Guilherme salvou a gente. Meu irmão, era para ter acabado ali. O cara corria assim de uma maneira Piloto de fuga. Piloto de fuga. O cara corria de uma maneira absurda. Teve um lance que a gente estava numa serra, tipo um despenhadeiro, era um lance assim, tal. O cara com a mão no volante correndo pra caramba, aí acabou o cassete, a fita cassete, assim, que era o rádio que tocava ali, o cassete. Botava ali. O cara baixou assim, meu irmão, pra trocar o cassete. Pra trocar o cassete. Que isso, não sei se caiu alguma coisa da mão dele, eu sei que ele cara, eu vi o despenhadeiro chegando assim, ó. Eu mexi a mão no volante. Pô, cara, tá maluco? Pô, sei o quê? Tava trocando aqui o cassete. Podia ter morrido todo mundo. Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Cara, a gente tem muita história de carro assim. Disso aí, a gente, esses sustos assim, hoje a gente quando entra numa van, qualquer coisa assim, o cara acelerou um pouquinho mais. Segura. Segura. Não, mas vai atrasar. Não vai atrasar pro show, porque o show tá aqui dentro. O show tá aqui dentro. O show só começa quando a gente chegar. Então, melhor atrasar lá meia hora do que... Vamos puxar aqui para um assunto e eu quero deixá-los assim, bem à vontade. E eu sempre tenho falado para os meus convidados aqui, Guilherme e Júlio, que a gente não quer aqui ficar colocando fogo em alguns assuntos. Não é isso. A ideia do podcast não é essa, é uma coisa leve e gostosa, mas eu tenho que entrar nessa situação e vocês fiquem à vontade do que vocês quiserem falar, dentro desse contexto. Mas assim, uma banda de 35 anos, profissional, conhecida no Brasil inteiro e fora dele, já passou por diversas gravadoras. Sim. Né?
isso é uma coisa extremamente normal, né? Se eu não me engano, o Catedral, a primeira gravadora de selo, foi sua, né? A Pioneira, que é a partir da loja Pioneira Evangélica e tal, que hoje tem a papelaria, né, Pioneira, né? Que não bota um dinheiro aqui, absurdo no negócio, mas tudo bem. Eu já ia reclamar que você fez um jabá pro Júlio, fez um jabá vou falar da Simone ali, lógico, vou falar. Você não tinha feito da Pioneira da papelaria. Eu faço um monte de vídeo de graça da Pioneira pra você. Isso é verdade. Fazer o quê, né? Tudo bem. Mas de vez em quando eu vou lá e pego Cantou meu jingle. E você não me deu um tostão. Fiz um botei a voz do jingle do... Eu te dei o prazer, o privilégio de gravar, botar a voz, gravar o jingle da minha empresa, né, e o cara ainda queria receber pra isso. Não, mas de vez em quando eu vou lá... Ele te pagou pra cantar? Não, nem me pagou pra cantar. Não, mas sabe o que eu faço? De vez em quando eu falo, Gui, eu preciso de um negócio. Aí ele traz pra mim e tal. Eu falo, não, isso aqui é um presente. Irmão. Aí, vocês tiveram relação com muitas gravadoras, né? Sim. Mais para positivos ou mais para negativos toda essa relação? Quantas gravadoras vocês se relacionaram assim com? Pô, cara, se for contar... Pioneira, assim, Pioneira é uma coisa caseira, igual o meu lance com a INS. Então esquece ali, porque uma relação, né? A Pioneira é da família, igual a INS foi no Novo Som. Mas a partir da Pioneira, né? Vocês teve um álbum que saiu pela Doce Harmonia, não sei se conta. Teve um que saiu pela Doce Harmonia, mas praticamente foi uma coisa assim avulsa, que não foi só reproduzir o material. Foi só para tomar, assim, cano. A MK só pra tomar na cabeça, assim. O cara, esse aí, até as músicas que são nossas, ele diz que são deles, que a gente assinou algum papel, que a gente não sabe de nada, assim, desses... Sabe quando tu tá começando? Esse aí, ele fala que ele é o dono das músicas. As letras miúdas, né? Ele não deve nem saber tocar um dó maior, mas o cara é o dono das músicas todas. Miúdas, né? Isso aí. Depois veio a MK. Isso é mercado gospel, tá? Sim. Ficamos um bom tempo dentro da MK. Depois da MK, nós fomos para a Warner. Ficamos lá na Warner 3 anos, onde fizemos 3 trabalhos. Na MK eu nem sei quanto tempo que a gente ficou, quantos trabalhos aí, mas acho que foi uns 6 anos, mais ou menos, na MK, 6, 7 anos. Ficou bastante tempo lá. Depois a Line. Depois a Line, que foi a New Music, né? Era a New Music, que era um selo popular do grupo Record, né? Um braço, né? Saiu exatamente. pela Record Music. Saiu pela Record Music, mas era tudo dentro da Line Record, New Music e Record Music, que eram os mesmos. Sim. Depois a gente fez... Depois, assim, a coisa começou a ficar mais fácil para a gente fazer de forma independente. A gente já estava com a nossa carreira já consolidada. Então a gente fez... Aí começamos a fazer os nossos trabalhos mesmo direto. A gente começou a ser enganado do pessoal digital. Nessa vida, bom demais. Para tudo, gente, para tudo, porque eu tenho aqui a felicidade, né, de apresentar mais um apoiador, mais um patrocinador do nosso projeto do podcast Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Quero dar boas-vindas à RP Consultoria, do meu querido Rogerinho Pinheiro. Olha, uma empresa mais do que especializada para que você possa conseguir aquele green card, né? Estar legalmente, né? De forma totalmente legalizada nos Estados Unidos. Nada melhor do que o meu querido Rogerinho Pinheiro com a gente aqui. Olha só, rapaz, o cara tá lá na Flórida, a gente aqui no Rio de Janeiro. Rogerinho, obrigado primeiramente por estar com a gente, né? Por estar nessa empreitada nos ajudando culturalmente e com esse projeto bacana, que é o projeto Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Nós sabemos que você é um cara cristão, um cara do bem, e a empresa não podia ter outra imagem, uma empresa do bem, uma empresa séria. Fica à vontade aí para falar com o pessoal e, obviamente, apresentar a RP Consultoria. Rogerinho, seja bem-vindo. Obrigado, Alex, por essa oportunidade também. A gente que já se conhece há muito tempo, né? Rapaz, quanto tempo. Desde os anos... Pode falar que não, né? O tempo não, né, Alex? É verdade. Mas com muita alegria que eu estou aqui participando aí de mais um trabalho e, assim, sempre vejo que os trabalhos que você está envolvido sempre é sucesso. Obrigado, então, a RP Consultoria não poderia deixar de estar junto nessa mais um, com certeza, mais um projeto para a gente, né? Junto, que legal. Rogerinho, me fala uma coisa importante, o que e onde a RP Consultoria pode ajudar um brasileiro a, né, estar nos Estados Unidos de uma forma legal? Eu sei que a tua empresa é especializada nisso. Passa para o pessoal de casa aí, né? O pessoal que está nos assistindo em casa, no laptop, na televisão, na internet, qualquer parte do mundo que é brasileiro, o cara fala assim, eu preciso ir para os Estados Unidos.
ficar de forma legal, né, e quero ter uma longevidade no país. O que a RP Consultoria pode ajudar e em que ela pode ajudar o brasileiro? Então, Alex, a RP Consultoria, ela trabalha fazendo uma assessoria direta, né, a todas aquelas pessoas que sonham em morar legalmente nos Estados Unidos. Perfeito. Então, para a pessoa morar aqui, ter o direito de trabalho, ela precisa ter uma autorização, né? E essa autorização, ela tem vários caminhos. A RP Consultoria é especialista no visto EB2NW. Grava aí esse visto aí, Alex. Isso aí, EB2NW. Traduz para o pessoal. É um visto que tem 7 requisitos exigidos pela imigração italiana, né? Perdão, a imigração americana. A gente ouve muito falar de Itália e já viu, né? Chega na hora dessa, a gente confia. Daqui a pouco você vai estar aí. E de repente, daqui a pouco, olha aí o que está acontecendo. Daqui a pouco até para a Itália você vai estar conduzindo o pessoal. São projetos futuros esses, né? Mas então a gente leva para o brasileiro esses 7 requisitos que é exigido pela USCIS, que é a imigração americana. Sim. E a gente demonstra como é fácil a pessoa tendo esse requisito de 7, ele pode ter apenas 3 e assim ele ser elegível à aplicação desse visto. E dessa forma, Alex, morar legalmente aqui nos Estados Unidos, como eu fiz. Sim, né? Perfeito. Então, a RP Consultoria ensina a pessoa a fazer, né? Se caso ela entender, Alex, que ela tem uma capacidade, então a gente orienta um passo a passo, do zero até a aplicação do Green Card. Faz uma análise, então, né? Faz uma análise, né, Rogério, da pessoa, do perfil da pessoa. Nós fazemos uma análise do perfil da pessoa totalmente gratuito, não cobramos nada, tá? Para fazer essa análise. E, posteriormente, para aquela pessoa que tem alguma dificuldade, Alex, de mexer com o computador ou não tem tempo, às vezes o camarada, o trabalho dele é bem business mesmo, ele não para, e ele gostaria que alguém produzisse todo esse processo para ele, a RP Consultoria também faz do zero até a aplicação até o Green Card. Nós temos outras consultorias também que facilita também a pessoa, por exemplo, da chegada até aqui, né? Para quem nunca veio, para quem nunca morou, para quem nunca passeou e não conhece exatamente, está vindo pela primeira vez e já vindo com mala e cunha para morar, Alex. Que legal. A gente ajuda nisso tudo aí, então, nessa vida. Então, né? para eu, pessoal, né, que está nos vendo aqui, entender, vocês literalmente ensinam, como a gente fala aqui, o caminho das pedras, né, Rogerinho? Isso aí. Ensinam e, obviamente, conduzem também, né? Além de ensinar, vocês conduzem, não é isso? Então, são duas possibilidades. Eu posso, como um brasileiro que quero morar legalmente nos Estados Unidos e ter, obviamente, um projeto profissional ali futuro, eu posso simplesmente falar com vocês e vocês me passarem o caminho das pedras, né? Me orientarem, né? E podem também fazer o processo. Seria isso, Rogério? Isso aí. É porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem aquelas pessoas que têm uma facilidade para algumas coisas, né? Por exemplo, e até mesmo o tempo para isso. Então, dessa forma, quando você aplica para o plano básico com a RP Consultoria, ele vai pagar bem menos também, porque ele está produzindo, né? Sim, lógico. E o outro é quando você não tem tempo, quando você realmente, ou então não tem muito, não leva muito jeito para fazer todo aquele trabalho, para conduzir todo um processo que é bem complicado, realmente. Nós fazemos tudo, Alex. Quer colocar tudo na mão da RP Consultoria. Vocês também fazem esse trabalho, né? Tipo assim, eu quero botar tudo. Que legal, cara. Fazemos tudo. Valores são o legal desse visto, Alex, olha só. O legal desse visto, que ele te dá o direito do Green Card por 10 anos. Daqui 5 anos você pode até aplicar para a cidadania americana. Você pode trabalhar com o que você quiser. Bacana, você pode ir e voltar para o Brasil a hora que você quiser. Você pode ser funcionário público nos Estados Unidos. Legal. Então, assim, é um visto de engajamento assim, tremendo para aquelas pessoas que sonham em morar nessa terra. Perfeito. Que sonham em morar num país de primeiro mundo, onde o poder de compra é gigantesco. A gente vê veículos circulando pelas ruas. Aqui eu que moro em Orlando, vejo veículos aqui que aqui vale $30 mil e no Brasil vale $600 mil. Né? Então, assim, aqui o poder de compra é gigantesco. Aqui também a questão da segurança e entre outros requisitos assim que a gente sabe que o brasileiro já conhece das qualidades aqui dos Estados Unidos. Como a gente brinca aqui, quando eu vou aos Estados Unidos, eu tenho visto B1 e B2, né? Que é um visto, né, para turismo e tal. Quando eu vou aos Estados Unidos é muito engraçado, Rogerinho, que eu falo assim, bem, agora eu não estou vendo o filme, eu estou dentro do filme. Quando você está na Flórida, né? Você está ali em Miami, você está em Orlando, você está em Boca Raton, você está ali em Palm Beach, você está dentro dos filmes, né? Você não está vendo. Que legal, cara. Bem, olha só, Rogerinho, seja muito bem-vindo. Tá, muito obrigado por estarmos aí juntos agora. Você está colocando a tua empresa aí, nos ajudando, a RP Consultoria. E a gente vai bater mais papos. Quer finalizar falando alguma coisa específica pro pessoal? Fique à vontade, irmão. Só quero deixar o WhatsApp aí, né? Beleza. Nosso WhatsApp é do Brasil, tá Alex? Para facilitar, justamente
facilitar, né, esse contato conosco. Perfeito. Então, já está aí na tela, Alex. Exatamente. Já colocou aí para a galera. Esse é o WhatsApp que você pode chamar. Nós não cobramos para a gente fazer essa entrevista com você e fazer aí, analisar o seu perfil e dizer se você é elegível ou não. Perfeito, esse é o muito legal isso, muito legal. Da RP Consultoria. Legal. Então, assim, nós vamos apresentar futuramente, caso você seja elegível, duas propostas para você, você vai analisar qual Perfeito. É a melhor, nós parcelamos para você e facilitamos aí, te acompanhando até a sua chegada aqui nos Estados Unidos. Perfeito, Rogerinho. Olha, então você que está nos vendo agora, presta atenção. Você pode morar legalmente nos Estados Unidos e ter aí um visto que te dá direito a trabalho, a estudo, né? A ser um funcionário público americano. Olha que bacana, gente. Nos Estados Unidos, isso é muito bacana, isso é muito forte, né? Isso é uma coisa que vale para todo o futuro, para o futuro da tua família. Então procure a RP Consultoria, como o Rogério falou, você não paga nada em primeira mão, você vai fazer ali, vai ter um bate-papo, né? Pelo WhatsApp mesmo, e você sendo uma pessoa com possibilidades, né? Ser uma pessoa, como o Rogério falou, elegível, a partir daí você começa um processo para morar legalmente e de uma forma aí praticamente pro resto da vida, né? Porque você pode chegar a ter o Green Card, tá? Fale então com o meu querido Rogerinho Pinheiro, da RP Consultoria, tá combinado? Fica ligado no WhatsApp, é só dar um oi e falar, ó, tô vendo aqui no podcast do Alex Gonzaga. Você brasileiro, não perca essa oportunidade. Rogerinho, Deus abençoe vocês aí, um abraço forte, cara. Obrigado, sucesso aí e pode contar com a minha audiência. E, já vou falar uma coisa, hein? Vou trocar o meu visto BNB2 por esse aí, hein? Vamos lá. É isso aí. Beijo grande no teu coração, um abraço forte, Deus te abençoe. Vai ser um prazer, até mais. Valeu. Tamo junto. Siga aí com podcast Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Vamos lá. Bom demais. Ser enganado pelo mercado digital. Eu não aguento. Olha, deixa eu falar uma coisa. Não fica me perguntando essas coisas, não. Faz parte do papo. Olha só, vou recomendar para os amigos, por favor, as bases estão de portas abertas para orientá-los, meu querido. Inclusive, tivemos o privilégio de estar aqui no bate-papo antes aqui com o Slan, né? Se o Slan tá aí, se já foi embora. Mas agora acho que a gente tá mais legal, tranquilo. Agora tá mais tranquilo. O Slan, o pessoal das bases teve aqui, a gente estava até brincando aqui. Olha só, foi mais positivo, não precisa nem passar detalhes, mas assim, foi mais pro positivo ou foi mais pro negativo? Se foi pro positivo, o que foi melhor nesse sentido? O que mais foi bacana dentro de uma gravadora? Ou seja, o que uma gravadora pôde ajudar o Catedral? Essa gravadora aqui foi assim o que melhor nós tivemos de relacionamento. Qual foi a melhor gravadora de relacionamento? Acho que vai ter que separar por fase. Fica à vontade. Eu acho que a MK foi uma gravadora que deu ao Catedral, dentro do mercado gospel, uma exposição super bacana. Grande. Super bacana. Perfeito. Consolidou em nível nacional. Porque eles tinham um programa de televisão TV, né, lá, que era a nível nacional, na época antiga Rede Manchete, que hoje é Rede TV, que ali consolidou mesmo. Nacionalmente o nome, né? Isso nacionalmente, dentro de um segmento gospel. Dentro do segmento gospel. Daqui a pouco eu vou e o outro foi a Warner. E aí, o que acontece também? Eu acho que naquele momento ali, a gente consolidou dentro do segmento gospel de uma forma tão forte que já estava naturalmente extrapolando as paredes das igrejas, né? Então já tinha nos nossos eventos, já tinham muitas pessoas que não eram evangélicas tinha olheiro também, que já iam e tal. Então ali a gente começou a chamar a atenção do mercado popular também, Perfeito. Até por ser uma banda que falava de coisas que tinham a ver. E eu lembro até hoje que a primeira ligação que o Kim recebeu, ele achou que era mentira. De gravadora popular, sim, né? Porque, isso é brincadeira e tal. E, na verdade, não era brincadeira. Tinham duas disputando e a gente só ficou sabendo disso quando já estava gravando. A gente primeiro assinou, e depois ficou sabendo que tinha mais uma gravadora brigando para poder ter o Catedral. Sim. E eu acho que aí é a segunda parte, porque aí o Catedral fica conhecido no Brasil todo, em todos os mercados mesmo. Aí a gente vai para a MTV, faz sucesso em outros esquemas. Então, vou dar um parentezinho. Antes de chegar a essa carreira popular, secular, vou dar um exemplo só para vocês, eu preciso de números. O Novo Som fez um evento, uma gravação de um projeto em Vitória, e a gente aproveitou e fizemos ali uma pesquisa de quantos
não evangélicos, de pessoas sem. Cara, então, o Novo Som foram 39%, quase 40%. Vocês têm de esse não número? evangélicos? Não evangélicos Não. que foram no evento que A gostavam gente da banda. nunca Fizeram essa fez. pesquisa? Mas eu acho assim, eu acho que mais ou menos isso, 40% a 50%? Fica difícil, Fica porque difícil no período de que a dizer. gente estava forte dentro do segmento popular, A gente fez shows muitos shows específicos só pra galera popular A também. gente fez shows praticamente devia ser 100% quase. Tipo, Festas de rádio popular, festas de rádio Ceará popular, Music, que era um esquema popular. casas noturnas populares Não, que perfeito, o não. evangélico não frequentava. Perfeitamente, mas entendeu? eu falo assim, quando vocês estavam especificamente no gospel, já pessoas... Já. No caso do Novo Som, vocês falaram, eu tô falando assim, já existia um público misto, não é isso? Mas que a gente uns não 30, tinha, 40%. não também, tinha creio como eu. dimensionar, a gente não. nunca teve essa ideia de fazer. fazer. A gente fez não. isso lá e tal. E a gente Tá. também tinha um público, assim, mesmo dentro do segmento evangélico, muita gente já tinha uma cabeça diferenciada, né? Que já via a questão do evangélico de uma forma diferenciada. Porque entendeu? o conteúdo das mensagens era mais eclético, mais aberto, também voltado pro lado social. E chamava né? isso a reflexão. Então, entendeu? mais pro As lado letras chamavam reflexivo. a reflexão. Isso tem muito a ver também com a questão das letras, a poesia, Sim, muito subjetiva, que o Kim escreve dessa maneira. Sim. E eu acho que isso é mais fácil até para você Sem um entrar. bibliquez, né? Isso aí. Bibliquez. O Novo Som também aí. trabalha assim, lógico, o Catedral até mais, pela leitura das canções escritas pelo Kim, mas o Novo Som também trabalhou muito nesse sentido. Aí eu pergunto, e como é que foi essa virada, assim, né? Houve um período que o Catedral se posicionou, né? Se posicionou e falou assim, gente, olha só, a gente literalmente quer também ir um pouco para o meio lá de fora, porque a gente acha que tem canções assim, já tem gente vindo nos nossos eventos. Quando foi, em que ano, ou pelo menos em que época foi que houve eu posso falar, uma virada de chave? Então, houve uma virada de chave o que musical? Que aconteceu? Acho que a gente Ah. estava dentro do segmento gospel, naquela reta final antes de entrar na Warner, a gente já estava atingindo esses objetivos. A gente já fazia coisas, programas de TV que não eram expressivos para o segmento gospel. A gente já estava fazendo isso de uma forma natural. A gravadora é que veio de encontro. A gente não procurou as gravadoras, a gente achou assim, tá na hora da gente mudar. Não, a gente tinha a ideia de que a nossa música era uma música que poderia ser Mais plural. Poderia ser curtida por todas as pessoas, né? Certo. Então, mas a gente não estava ali buscando uma gravadora, não. A gente tinha acabado de renovar o contrato com a MK. Tá, então não era ideia, não era um projeto. Não foi um projeto, foi uma coisa Aconteceu que naturalmente. aconteceu naturalmente. Entendeu? Certo. Quando a gente fecha com a Warner, inclusive, a Warner tem que pagar a multa contratual que a gente tinha acabado de renovar o contrato com a MK. Normal. E aí a gente vai para o mercado gospel e a gente tem a preocupação, isso aí é bom às vezes a gente falar, porque para dar um contexto dentro do que é a história, né? A gente teve a preocupação de mostrar como o segmento evangélico era muito preconceituoso, tinha muito pé atrás com relação a essas questões do mercado popular e tal. Isso a gente está falando, gente, de 23 anos atrás, né? 24 anos atrás. Então, assim, a gente teve uma preocupação... 2000. Uma preocupação de mostrar que o nosso trabalho ele ia continuar sendo o mesmo trabalho. A gente só ia estar numa gravadora popular tentando alcançar um público maior. A gente nunca regravava músicas, a gente sempre fazia músicas inéditas em todos os nossos trabalhos. No primeiro trabalho da Warner, a gente teve a preocupação de regravar músicas que tinham sido sucesso dentro do segmento gospel, para mostrar para o segmento gospel que a ideia de linguagem era a mesma. O que a gente cantava lá, a gente podia cantar aqui. E botamos o título do disco que era para todo mundo. Não é só para fulano, beltrano, segmento A, segmento B. É para quem gostar, quem curtir a nossa música, quem puder aproveitar o que a letra, ser chamada reflexão. A ideia era essa, entendeu? Entendendo o pessoal que vocês nunca fizeram música com uma apologia para coisa negativa, né? Muito pelo contrário. Muito Isso pelo é legal contrário. falar, porque... Sabe por que eu tô puxando esse papo? Pelo seguinte, porque muita gente fala
a gente que conhece os bastidores, a gente se conhece, muita gente fala assim, não, os caras vieram para cá e depois saíram porque eles queriam mais fama, eles queriam mais grana. Não, por isso que foi legal. Foi uma coisa de passagem que aconteceu naturalmente. Sim, foi convite. Por uma questão musical, principalmente na mensagem de letra, mensagem escrita, uma coisa mais aberta, né? Porque não existe nada que vá difamar a imagem do Catedral, pelo menos na minha visão, né, nas questões de letras, né? Eu lembro e até hoje fazem também no mercado gospel. Eu vejo vocês fazendo vários eventos aí. Algumas músicas que a gente não pode deixar de tocar no show hoje são músicas que a gente gravou eu lembro até hoje do cara que levou a gente para o Warner, Jairo Pires, foi o cara que descobriu o Tim. Aliás, ele produziu o Tim Maia, né? O Jairo. O Jairo foi assistir a gente naqueles festivais que a MK fazia na Apoteose, Canta Rio. Sim. E assim, a gente fechava. E teve uma vez, eu não sei se ele estava lá, quando faltou luz, eu não sei o que aconteceu, que a dona da gravadora, a dona Evelise, pediu pra gente subir para acalmar o público. O público tava... O pessoal achando que a gente não ia tocar. E assim, o cara tava lá. O Jairo tava lá. Num desses eventos, o Jairo tava lá e ele assistiu aquilo. E quando ele viu, ele falou assim, não, eu tenho que levar vocês pra Warner. Cara, Então assim, não foi a gente que procurou. Tipo, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas na Apoteose. Tá. Vamos dar um pulinho agora. Eu quero saber o seguinte de vocês, também ainda a nível de carreira. O que se tem rapidamente pra gente falar assim? Hoje o Catedral é o quê? É uma banda gospel? É uma banda secular? É uma banda mista? É uma banda que não precisa ser rotulada? Isso que eu falo, não precisa ser rotulada de segmento? Não. Se você me perguntar... Como é que você... Por que rotular, Alex? Se você perguntar o Júlio César ou o Guilherme, somos tementes a Deus, o Kim cristãos, também, mesma coisa, cristãos. Nascidos e criados dentro da igreja. Isso aí. A banda Catedral, banda de música. Eu acho que boa, sem nenhum vício. Como o Novo Som, uma banda de música boa. Sim. Quem gosta de música boa. Eu lembro da gente falar assim, sem nenhum vício, né? A galera não bebe, não fuma. Quando a gente participava dos eventos da MTV, né? Às vezes aí tinha até eu bebo um vinhozinho, o pessoal sabe, eu não tenho nenhum problema com isso de esconder. No sentido de ser alcoólatra, né? Não, isso não. Né? Aí a gente chegava, passava a van buscando a gente, os artistas no hotel para levar para o esquema do jogo, né? E aí teve uma época que a gente tocava com a galera que a gente jogava com a galera do reggae, a galera mais Rastafari e tal. E a gente era o último a ser pego num hotel, né? Então quando a van chegava no hotel, a gente só via os caras apagando os negócios, jogando fora, abrindo a janela da van, porque a gente entrava e os caras respeitavam, não falavam palavrão. Isso é o mais legal, você não precisa fazer nada. O seu jeito, o João Gordo, quando entrevistou a gente, ele ficou... Eu lembro do Mion, Marcos Mion, ele brincava com todo mundo assim, até demais, né? Mundo, e com a gente o cara ficava cheio de dedo. Então assim, o que a gente que sempre quis foi isso, foi levar a nossa música para todo mundo e poder mudar, né? Que a gente sabe que a música tem esse poder, né? De tocar o coração das pessoas, de tocar a vida das pessoas, poder mudar, poder ser às vezes num momento que a pessoa está passando ali um momento difícil, prestar atenção numa letra, ser um conforto, ser um consolo, ser uma mensagem canal positiva. de bênção para alguém, exatamente, né, cara? De mudança, é o que a gente legal. sempre quis fazer. E quando você rotula, isso é muito ruim, porque parece que aquilo ali é específico para aquela situação. Você não pode sair para outro lugar, entendeu? Evandro, dá um pulinho aqui. Vem cá. Pessoal, Evandro é um dos comunicadores do Miló, tá nos ajudando aqui na técnica. Bom demais aqui. Tô vendo que ele tá ali, sabe assim? Aqui agora. Agradecer você, né? Você é um parceirão, Felipe que tá lá nas carrapetas lá, Filipão. Quer fazer alguma pergunta pros caras? Meu Deus. Não, eu tenho uma pergunta, não tem problema. Não vai polemizar mais, não, polemizar não. Depois eu permito eles irem lá no Miló, tá? Não, lógico, vai ser um prazer, inclusive. Prazer falar com vocês, um prazer estar com o Alex, que eu falo pra galera da minha igreja, né? A gente trocou essa ideia aqui antes. Cara, gospel não começou agora não, gospel tem muito tempo, mas eu curti, eu sou convertido de 18 anos, eu sou de 85, então, exatamente. E aí, na minha escola, para eu arrumar umas namoradinhas, eu tinha que tocar violão. E aí eu comecei a tocar violão tocando Legião Urbana.
Sim. E eu conheci vocês sem ser crente, falando assim, cara, tem uma banda que parece pra caramba com Legião Urbana. Galera, falava muito disso pra vocês, mano? Falava. O tempo todo. Vocês se incomodavam ou não? Nessa época, é mais o Kim. Que por causa do voz, timbre, né? E o estilo de música também, aquele rock tipo rock inglês e tal. O rock inglês, né? O rock inglês. Se você botar, se você pegar o Legião, a Legião, né? E trocar a voz do Renato pelo Morrissey, do The Smiths. É a mesma praia. The Cure. Entendeu? Nessa praia, tudo é nessa praia. E o Catedral é um estilo de rock. O problema é que o pessoal achava a voz parecida, então aí acabou ficando... eu acho que é mais o lance do grave. Né? O grave da voz. O grave da voz do Kim lembra. Mas lembra quem? Lembra também o cara da Jovem Guarda? Jerry Adriani. Quando o Renato começou, surgiu, o pessoal falava, o cara tá imitando o Jerry Adriani. Jerry Adriani, galera... O pessoal não lembra, disso. A gente tem que lembrar, porque nós somos já um pouquinho mais rodados. Somos um pouquinho mais rodados. Exatamente. Então, a galera de 20, 30 anos, de repente não vai saber. Então, essa galera, Jerry Adriani, é da época do Roberto Carlos, lá atrás, a Jovem Guarda. Isso acontece com o Novo Som. Ele, de repente... Nova, né? Que aí acontece... Exatamente. E até no próprio popular tem isso, né, cara? Quando o Jorge Versilo começou, todo mundo falava, pô, é o Djavan, né? E tal. As mulheres mesmo, tinha muita semelhança ali, Ana Carolina. No início também parecia um pouquinho Caetano e tal. Sempre tem às vezes na mesma praia, o cara tem uma voz da mesma região ali mais ou menos parecida. Satisfeito demais. Eu senti que ele tava ali, gente. Ele tava ali, sabe assim? Cara, quase botando uma plaquinha assim. Dá pra eu falar uma coisa? Faz muito parte da minha história, a banda de vocês. Esse cara aqui, sabe? Pô, você tá doido, prazerzaço. Valeu. Valeu, Vandrão. Um beijo pro pessoal do Biló, Felipão. Sou fã de vocês, hein? Bem, rapaziada, foi legal para dar uma descontraída. Eu quero agora falar rapidamente, que a gente já tá chegando ao final das coisas. Júlio tem compromisso, não, cara? Eu não tô nem vendo. Né? Aqui a câmera tá na direção do relógio. Mas vamos falar uma coisa, eu quero saber o seguinte. Guilherme, quem é o Guilherme sem ser o Guilherme Morgado, batera do Catedral? Quero saber do Guilherme, do dia a dia do Guilherme. Guilherme pai, Guilherme irmão, Guilherme esposo, cozinha, não cozinha, joga bola, cara, já joguei. Hoje em dia, infelizmente, o meu joelho não permite mais, os quilinhos a mais, né? Cara, assim, eu sou um cara simples, de vida simples, você faz parte do meu círculo de amizade, né? De frequentar. E com muito prazer, muito orgulho. Frequentar minha casa, tu sabe como é que funciona, né? Verdade. A gente come picanha com a mesma alegria que come um arroz e feijão com ovo, né? Pãozinho com mortadela e Coca-Cola. Então, assim, sou um cara simples, de hábitos simples, né? É verdade. Tento ser o melhor pai que eu posso ser para os meus filhos, que você também conhece. Sim. Coincidentemente, os nossos filhos primogênitos têm uma diferença de 10 dias, 10, 11 dias. Cresceram literalmente juntos. Tem a foto deles lá pequenininha. Aquela foto antológica. Então, assim, você sabe como é que é a minha vida. Tem, além da banda... Eu venho de uma família de comerciantes, né? Já nasci praticamente, meu pai já tinha loja, essas coisas, e a gente foi dando continuidade a isso. Então, hoje eu tenho duas lojas ainda. A Pioneira Papelaria, Copacabana e Madureira. Então, assim, ainda tem esse trabalho que nas horas de folga, né? E a banda sempre me permitiu isso, porque o trabalho da banda, em geral... é mais final de semana, né? Justamente quando a gente, flexibilidade, né? Quando a gente cismou de fazer turnês muito longas, não deu muito certo, não, que o pau quebrava entre os 3 irmãos. Sabe como é que é, irmão? Galera, não vamos fazer turnê muito longa, não. Vamos tocar quinta, sexta, sábado e voltar pra casa e tal. Então, esse assim, muito tempo confinado é complicado. Então, assim, aí o seu Joaquim tinha que... Se o Joaquim que fazia a banda voltar, né? Intervir, né? Voltar. Não precisava nem fazer viagem, não. Eu lembro de uma vez, numa Kombi que não tinha nem banco, que a gente foi fazer um evento. Na volta pra casa. Na volta a banda terminou. Eu separando. Sensacional, maravilhoso. Eu separando os caras, chegou, a banda acabou. Depois o seu Joaquim vai ser até o pai do Zezé de Camargo Luciano. Não, acabou nada. Amanhã a banda já tá de volta. E você, Júnior, quem é o Júlio, sem ser o Júlio baixista do Catedral? Fala pra mim. Cara, o Júlio Mota, né? Eu quero saber o Júlio. O Júlio Mota é um cara que gosta de cozinhar.
Tu sabe disso, eu né? Eu sei muito bem disso. Gosto de Estou cozinhar, aguardando um novo convite. mas sou igual ao Guilherme também. Se tiver picanha, beleza. Se tiver um arroz Pãozinho. com feijão, um ovinho, ou um sanduíche de mortadela, tá uma maravilha. Eu sou um cara muito tranquilo, muito caseiro. Adoro ficar em casa, A gente viaja tanto que eu também tenho isso. Eu adoro ficar em casa. Eu tenho que me policiar, porque a casa para o homem é diferente da casa para a mulher. É verdade. A mulher, se você fizer uma saidinha de nada, passar um dia fora e voltar, já dá uma assim, para ela... dá renovo. Um renovo. E para o homem, a gente adora ficar em casa, porque a gente basicamente trabalha viajando. Verdade. Então, o pessoal que me acompanha sabe que de vez em quando eu saio. Vou num dia, vou para Penedo, vou para Campos do Jordão. No outro dia eu já estou voltando, eu passo um dia, 2 e tal, eu já volto. Porque eu sei que isso é importante também para a cabeça da esposa. Sim, entendeu? lógico. E ainda ajuda a Simone no trabalho dela, né? Sim. Não, de vez em quando você tá lá. De vez em quando você postar um lance. Se eu puder, às vezes eu vou desmontar a festa. O pessoal, às vezes eu vejo lá, fala legal. Caraca, isso. esse cara aí tá desmontando festa, às vezes, mas é raro. Isso é raro. E aí, porque o trabalho dela, como é final de semana, e o nosso também final de semana, né, de banda. Então, assim, ela tem já o esquema dela, tem a equipe dela, é muito bacana. E ela faz muito evento. Quem quiser conhecer mais o trabalho, a Simone Mota Decorações, entra lá no Instagram para seguir. Vai conhecer. Recomendo, hein? Muito legal. É muito bacana o trabalho dela. E sou um cara, assim, eu sou músico, né? Eu sou músico tempo integral. Então, eu fiz meu curso de música. Eu aproveitei a pandemia para poder... sentar na frente da câmera, igual eu estou aqui, sentado na frente da câmera e conversar como se estivesse conversando com um aluno, que é uma coisa que eu fiz, a gente estava conversando antes, você gravou aqui um outro programa e assim, é fantástico de ver as pessoas que fizeram sucesso e foram lá, foram alunos. Bacana demais né? Isso, né, foram cara? alunos lá orgulho do caramba isso, né? Muito grande. Então, acho que é até legal falar, né? O Arcanjo, né? Foi. O Arcanjo, ele foi aluno da minha escola, estudou com meu irmão. Fala de vocês assim, é muito bacana. Essa a gente tem uma galera que estudou com a gente, então assim, pude fazer meu curso, aproveitando esse momento dificílimo que todo mundo passou da pandemia. E hoje tem um curso online para a galera que quer estudar música. É uma coisa, é uma realidade. Super recomendo, hein, pessoal? Legal. E é uma realidade, né? O Mito tem de teclado, Júlio tem de baixo, o Zelzinho tem de guitarra. O Theo Dornelas, que toca com o Novo Som, tem de guitarra. A galera Theo, né? Theo, gente finíssima. Já fiz workshop com o Theo. Sensacional. Super músico. Os guitarras que estão com a gente na estrada, vamos respeitar os caras. Muito bacana, né? Os então, caras assim, são mais famosos do que a gente. Os caras são fogo. Bem, gente, time de futebol não precisa falar. Pra você ser componente do Catedral, você tem que ser vascaíno, fazer o quê? Ou não ter time. Não precisa perguntar. Primeira pergunta do questionário. O cara fala assim, vai entrar na banda. Vamos currículo pra ser, sei lá, guitarra do Catedral. Ou sei não lá, ter time. Exatamente. Tipo assim. A gente já demitiu um guitarrista porque ele era flamenguista. A gente já demitiu um guitarrista porque ele era flamenguista. Eu sei dessa história aí. Essa história é muito engraçada, mas fica para outro podcast. Gui, Julião, cara, sensacional. Eu vou aqui agradecer os meus apoiadores, mas para depois me despedir de vocês. Mas que papo maravilhoso. Tal qual foi o papo com o Novo Som, ele vira um papo diferenciado, porque a gente tem uma intimidade também pessoal, a gente sabe das histórias, as bandas se confundem aí, mas eu assim, pô, demais esse papo, a gente tem que ter, mais para frente vamos fazer outros com certeza, claro, né? Pô. Olha, gente, muito bom estar aqui. Eu quero agradecer, antes de terminar aqui, a gente já vai para o final, depois eu quero que vocês derem um minutinho, né, um alô para a galera, mas não posso deixar de agradecer a pessoal da Cicobi Copemata, né, estar com a gente aí, nos apoiando, estão dando uma força legal. A gente sabe que isso aqui tem um custo, o pessoal sabe, né? A gente está aqui com o pessoal do Miló, que está nos ajudando tecnicamente, né? O Felipe, o Evandro, a gente tem custos disso, e o pessoal da Cicobi Copemata está nos ajudando aí também, dando uma força. E eu falo para você, se você precisa de uma conta digital e não tem aquela grana para pagar, um banco normal, né? Eu não vou citar o nome, mas você tem lá aquelas tarifas, né? Na Cicobi Copemata você não tem isso. É uma conta digital, você abre rapidinho. Entra no Google, bota lá Cicobi Copemata e ele já vai te indicar para um link. E em breve a gente vai ter aqui já um link pronto para você só clicar e já fazer a sua conta digital. Não tem custo nenhum. Ali você pode guardar suas reservas, receber o seu salário do trabalho,
aplicar um dinheiro para o pessoal, por exemplo, do Catedral, que ganha muita grana, pode aplicar uma grana, né, tal, se qual que o meta tem. Quero agradecer o pessoal das Bases em Música em Primeiro Lugar, uma associação séria que está nos ajudando muito. Essa ideia de uma parceria veio até do pessoal das Bases. Muito obrigado por confiar aí no meu trabalho, para estar aí conduzindo esse programa, esse bate-papo, esse podcast. Quero agradecer o meu amigo, né, Homero, do Land Space, que é o melhor restaurante com música ao vivo que tem na Baixada Fluminense, lá em Queimados. Vou arrumar um voucher para vocês irem lá, Julião, por certeza. Lu Rodrigues, aluguel de roupas, precisou daquela roupa ali que você fica bonitão, maneiro, casamento, padrinho, tal. Várias lojas espalhadas em todo o Rio de Janeiro. Obrigado aí, Marcelo, obrigado, João. Lazare Veículos, eu compro os meus carros na Lazare Veículos, recomendo. Carro zero ou carros assim seminovos, maravilhosos, baixa quilometragem, sem aquela historinha de mexer. Meu irmão já foi lá na Lazare. O Paulo já fez negócio com a Lazare Veículos. Foi bem atendido lá? Foi, super bem atendido. Então pronto, a Lazare Veículos também entra lá. Ah, como é que é? É só entrar. Entra no Instagram da Lazare, vai no Google, não tem uma reclamação lá naquele negócio que tem, não tem um negócio que você elogia. Tem, né? reclame aqui, exatamente, aqui, né, não tem história. Teleeletrônica, onde a música está. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal da Teleeletrônica, que está sempre nos ajudando aí em tudo que a gente precisa. Obrigado, sempre eu falo para vocês, né? Querem instrumentos musicais de qualidade, com preço justo, querem montar o seu equipamento de áudio na sua igreja ou em qualquer lugar? Entre em contato com a Teleeletrônica, ela entrega no Brasil inteiro. Quero agradecer a Shure do Brasil, hoje sou endorser da marca, obrigado, esse microfone é maravilhoso aqui também, o equipamento. E a Abradex, meu querido Douglas, tudo em material de madeira de acabamento para sua casa, desde o deck para piscina até piso para sua casa, em madeira natural ou madeira, a gente chama de madeira ecológica, que é aquela cópiazinha, né, de madeira. Você não precisa fazer esse tipo de manutenção muito grande, você procura também a Abradex, tá legal? Muito obrigado. Guilherme, 1 minuto para você finalizar, depois o Júlio. Alex, parabéns aí por esse novo projeto. Deixar um abraço também do Kim, né? Que infelizmente ele não pôde estar aqui porque está morando Kim. Lá em Belém, então fica difícil. Mas um abraço para a galera aí. Aproveitem aí esse bate-papo de hoje e todos os outros que vão acontecer, porque eu tenho certeza que vai vir muita coisa legal aí pela frente. Legal. Valeu, obrigado. Julião, o seu minuto com toque e deixando aí o contato do Catedral também é importante. Aproveita e dá o seu minuto final aí. Meu minuto final fica mais fácil, que é te parabenizar. Parabéns aí pelo Encontro Gospel. Obrigado. Muito sucesso para você. Obrigado. Você é um cara gente finíssima. Te chamei para você ir lá na minha casa, sem estrutura nenhuma. Sabe que o meu programa é mais tranquilão, né? Eu quero um daquele toda semana. Eu peguei uma rebarba. Guilherme foi já 2 vezes, né? Eu já fui 2 vezes. Eu fui quando eu fui entrevistado e depois eu fui com o Alex para poder pegar. Só para vocês entenderem, depois ele vai voltar com 1 minuto aí de só pra... É assim, o Júlio faz aquele programa maravilhoso, né? Lá no canal dele e tal. E é um programa, pô, o Júlio fica batendo papo e cozinhando, cozinha pra caramba. Ou seja, no final você tem um mega almoço. Aí o Guilherme virou pra mim assim: olha, precisa ir com o seu carro. Te levar, não do né? nada. Eu vou te levar. Aí depois eu falei, mas para pegar a boia no final do programa lá na casa do Júlio. Fala, Julião. Não, é isso aí. Parabenizar obrigado, você, cara. Obrigado. Muito bacana. Que bom. Tenho Gostaram certeza, do bate-papo aí? Eu tenho certeza bom. que vai ser sucesso que já. Bom, isso amém, aqui vai ser um amém. sucessaço. Amém. Deixar pra galera... Rede social do Catedral, Então, né? deixar pra galera as redes sociais do Catedral. Catedral Oficial no Instagram. Quem quiser show, Flávio Lima Júnior também no Instagram. Ele que tá... É o Flavinho, o Flávio Lima Júnior. MM Produções, que é o escritório. É o escritório que vende os shows da banda. Então, a galera que quiser, tudo hoje... Cara, eu acho que tudo hoje se concentra mais no Insta, né? Antigamente você tinha tem lá o famoso telefone de contato. Agora você digitou, não tem mais como... Entrar no Instagram. E aí, aproveita que você está no Instagram, já segue o Guilherme, segue o Júlio, segue o Kim, segue todo mundo, segue o Oziel. Já está todo mundo ali. Já vai ficar sabendo de tudo que acontece tudo, todos os shows, todos os eventos. Os fakes, normalmente a rede social oficial, gente, é aquelas... A nossa é verificada. No Insta é verificado, então é fácil da pessoa identificar. E junho tem novo som em Catedral, junto na turnê Mais Que Românticos aí, rodando o Nordeste inteiro, né? Rapaz, vai ser... Eu vou aguentar vocês todo dia, hein? A gente vai ficar quanto tempo? Aguentar o mito com aquelas piadas. As histórias do mito. As piadas do mito. GG Ranzinza, né? Chato. GG gente boa. Bicho, muito obrigado, cara. Obrigado demais. Obrigado demais. Eu quero agradecer novamente a você por estar com a gente aí.
espalhe para geral, né? Você pode estar junto aqui com o Encontro Gospel. Tá querendo colocar sua empresa aqui? É só entrar em contato. Vai lá no meu Instagram, manda um inbox lá pra gente que a gente bate um papo, vai ser bom demais. Eu quero deixar um recadinho para vocês, como eu sempre deixo. Olha só. Sabe por que nada te derruba? Porque quem te sustenta é Ele, ó. Deus. Beijo grande no coração, gente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye.